A pregação de hoje estava nesse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre os ungidos, eles discipulam, são discípulos. A ministração de hoje é sobre discipulado. E eu não vou trazer uma pregação com pontos, porque eu senti que Deus falou conosco já hoje de uma forma diferente. Esse culto foi uma bênção. Mas eu quero trazer apenas algumas pílulas para vocês, algumas palavrinhas para vocês meditarem. Antes podemos já abrir em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número... Eu vou ler a partir do 16, mas eu vou depois ministrar a partir do 18. Eu vou ler na NVI, que é uma versão muito utilizada pelos irmãos. Amém? Os 11 discípulos foram para a Galileia, a um monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, abre a nossa mente para enxergar a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração e nos dê entendimento para vivê-la, para obedecê-la, para compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de entrar na palavra, eu lembrei de uma coisa enquanto eu estava ali, eu não vou falar já para vocês para não esquecer. Todos os anos, vocês viram ali a missionária Alcione, apareceu do Togo. Ela está aqui com a gente sempre, todos os anos. E novamente agora chegou o período escolar e ela nos procurou como igreja para pedir aquela ajuda que todo ano a gente envia para ela para comprar o material escolar para as crianças lá na África, tá? Eu vou confirmar, se eu não me engano, é 60 ou 70 reais por criança para o ano inteiro. Eles ajudam lá cerca de quase 500 crianças e aí eles vão vendo ajuda em várias igrejas aqui no Brasil. A nossa igreja normalmente tem enviado a cerca de 30 a 40 crianças ajuda para eles, tá? Então, se o Senhor colocar no seu coração e você quiser fazer uma oferta para uma criança, se você cuidar de uma criança, manter uma criança, você pode colocar a sua oferta no envelope, tá bom? E escrever África, criança para África. Se não quiser colocar o seu nome no envelope, não tem problema, tá? Apenas coloque África para nós sabermos que é para criança lá da África, tá bom? Não, é um total, é uma oferta só, tá? Não é mensal, é só uma oferta, tá bom? Porque aí é o ano todo, esse valor, eles compram material para o ano inteiro lá para as crianças, tá bom? Queridos, esse texto que eu quero falar com vocês hoje é sobre discipulado, sobre fazer discípulos. Deixa eu tirar isso daqui, está me atrapalhando. Pega para mim, então, por favor. Jesus nos ensina nesse texto, e ele chama os discípulos dele e faz para eles uma chamada, uma comissão. E diz que eles deveriam ir para todas as nações e fazer discípulos. Há uma diferença de discípulos e há uma diferença de apóstolos.
apóstolos. É interessante que a Bíblia mostra que Jesus, ele faz 2 comissões em 2 momentos separados. Depois que Jesus ele ressuscita no domingo, ele aparece para Maria, aparece para os discípulos, e a Bíblia fala que num período de 40 dias ele vai aparecendo principalmente para os 12 apóstolos ali, e fortalecendo a fé deles e preparando eles para o trabalho que eles teriam para quando Jesus os abandonasse, quando Jesus subisse aos céus, né? A Bíblia diz que ele ascendeu às alturas. Então, depois da ascensão, ele deixa uma comissão, um trabalho para os seus discípulos. Ele aparece para os discípulos e manda eles ir para a Galileia. Eles estavam em Jerusalém. Vocês lembram? Jesus diz para eles: não saiam de Jerusalém. E eles ficam em Jerusalém, mas eles ficam em Jerusalém depois que eles voltam da Galileia. Quando Jesus aparece, Jesus manda eles irem para a Galileia, e aí manda eles voltar para Jerusalém, e permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, o poder do Espírito Santo. Então os discípulos vão para a Galileia, no norte, e sobem em uma montanha que foi indicada por Jesus. E a Bíblia diz que lá na Galileia é que Jesus aparece para os discípulos. É lá na Galileia que acontece aquele episódio que vocês conhecem de João, capítulo 21, que os discípulos dizem: eu vou pescar. Vocês lembram? E aí eles estão pescando e Jesus está com o peixe pronto e assado na praia. Não é? E aí eles estão lá pescando e falam assim: é o Senhor. Deixam um barco, deixam tudo e voltam correndo para a praia e sentam lá para falar com Jesus. Jesus serve peixe para eles, e aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Vocês lembram dessa parte? Eles estavam pescando, sim ou não? Para pescar tem que ter água, não tem? Não tem água em Jerusalém. A Bíblia fala de Jerusalém o tanque de Siloé. Então a gente sabe que aonde eles pescavam era no lago de Tiberíades, o mar da Galileia. Sim? Então eles estavam pescando lá na Galileia, que é o local aonde Jesus disse para eles esperar. Muitos falam que nessa passagem eles já tinham abandonado Jesus. Parte sim, parte não. Jesus não falou para eles ir pescar. Jesus mandou eles de volta para Galileia, e lá eles estavam. E foi lá que Jesus apareceu para eles, e aí eles subiram no monte, nesse monte, e diz que Jesus apareceu para os discípulos. A Bíblia não dá detalhes, mas abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só que interessante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 4 primeiro. Diz assim: ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, o Pedro, e mais tarde aos 12. E aí olha só o versículo 6. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas e não foi separado. Não foi assim, um estava lá em Jerusalém, e o outro estava na Galileia, e o outro estava na Idumeia, e Jesus apareceu para todos ao mesmo tempo. Não. O texto está indicando que Jesus apareceu em um lugar onde tinha 500 pessoas reunidas. Vocês estão entendendo? Alguns estudiosos dizem
Ainda não tem certeza, mas eu concordo com eles que a probabilidade maior é que é nesse monte na Galileia que tinha 500 irmãos reunidos. Então Jesus aparece para esse monte de pessoas, esses 500, em Mateus capítulo 28. E aí ele dá essa comissão, que ele diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão por todas as nações e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, essa comissão de Jesus foi dada aos discípulos, os 11 estavam ali, mas também a esse mundaréu de gente, 500 pessoas. Sim, estão até aqui me seguindo? Depois Jesus desaparece e os 500, vai cada um, volta para a sua vida, normal. Mas os 500 receberam essa palavra de Jesus. Não foi só os 11, foi os 500. Entenderam? Depois os 11 voltam para Jerusalém e Jesus aparece de novo. E aí Jesus fala para os 11. Fala assim, olha, ele fala para eles ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Aí ele fala em Jerusalém, toda a Judéia e toda a Samaria. Só que ele fala lá do Espírito Santo. Vamos abrir para não ficar só nas minhas palavras? Atos capítulo 1 primeiro. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora ele está falando aqui de uma descida do Espírito Santo para confirmar e dar dons a esses homens. Então, essa comissão é diferente daquela. Então, a comissão que eu quero tratar com vocês é a comissão para o grupo, para todos os discípulos, para todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Jesus diz que foi dado a ele toda a autoridade. Coloca, por favor, Kel, aquele texto que eu pedi para você. Tem uma versão que eu utilizo, irmãos, para estudar, que ela chama, é uma tradução do texto literal, tá? Essa tradução, ela traduz literal do grego. Então, não significa que é mais fácil, às vezes é mais difícil vocês lerem por aqui. Porque às vezes a tradução que a gente tem, a NVI, eles tornam ela mais fácil de entender. Mas perde um pouco a força da palavra, aquilo que estava querendo ser dito por Jesus. Um exemplo para vocês verem é ali, ó. O segundo ponto ali está dizendo, havendo vós ido, é a tradução para vão. Muitas pessoas falam do id, do imperativo. Do ir fazer discípulos é um imperativo. Vocês já ouviram falar do imperativo? Se eu falo para vocês que tem o imperador, pode dizer não para o imperador? A voz do imperador é aquilo que ordena, são ordens, não é? Então, o imperativo vem de imperador, são ordens de Jesus. Mas o verbo ir não é um imperativo. O imperativo aqui é apenas o fazer, ensinai e fazei discípulos. Isso é o imperativo. Mas o que Jesus está dizendo é, havendo vós ido, é como que ele está dizendo, ó, vocês vão, eu vou subir e vocês não vão ficar nessa montanha até eu voltar. É isso que ele está dizendo. Quando eu sumir, vocês vão se mover desse lugar de onde vocês estão.
Vocês estão entendendo? Então, para onde você for, faça discípulo. Se você for para lá, você vai trabalhar lá. Se você for para lá, você vai trabalhar lá. Então havendo vós ido, se movendo, façam discípulos. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Para onde você for, onde você se mover, você tem o imperativo de fazer discípulos. Então, talvez vai ser na sua casa, vai ser o seu vizinho, vai ser no seu trabalho. Então, conforme você se movimenta, por onde você passa, deixe discípulos. É isso que ele está dizendo. Os discípulos aqui, ele usa a palavra ensinar e fazer. É interessante, o fazer é você trazer à existência aquilo que não existia. Imagine uma pessoa que ela faz uma escultura. Ela pega um pedaço de madeira e ela vai esculpir naquele pedaço de madeira uma imagem, uma arte. Então, a ideia aqui é você pegar alguém e esculpir nela a imagem de Jesus. É fazer dela um discípulo. E é ensinar e fazer. Uma palavra aqui que tem esses dois significados. É por isso que ali, essa tradução, se vocês notarem, está ensinar, traço e fazer discípulos. Tudo esses traços é porque todas essas palavras é tradução de uma única palavra no grego, que nós não temos em português uma palavra que traduz o conceito da palavra que está ali. Então pega todas essas palavras para traduzir este conceito. Então, Jesus quis dizer que deveriam ensinar e fazer de todas as nações. Agora, como? Como que se faz discípulos? Aí Jesus fala, é necessário submergir eles para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Submergir é a tradução que a gente tem, batizar. Então a gente acha que fazer discípulo aí, pregar o evangelho, quer aceitar Jesus, vem, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está indo muito mais além. Jesus está dizendo, é submergir dentro do nome. É você tirar a pessoa de um mundo, de uma realidade das trevas e submergir ela para dentro de uma outra realidade, de um outro reino. É a transformação do linguajar da pessoa, é a transformação talvez das roupas que ela utiliza, é a transformação dos lugares que ela frequenta, é a transformação de práticas que ela tinha, de formas de pensar que ela tinha. Isso é fazer discípulo. Não é você dizer, puxa, consegui pôr uma gravata naquele irmão. Consegui fazer que aquela irmã parasse de pintar o cabelo. Não é isso fazer discípulo. Isso é fazer religiosos, isso é fazer pessoas que não são a imagem de Jesus. Fazer discípulos é colocar pessoas para terem relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É conseguir apresentar a Trindade para alguém e essa pessoa passe a viver na presença da Trindade. A pessoa, ela fala com Jesus, ela fala com o Pai e ela fala com o Espírito Santo. Isso é um discípulo feito. É quando você vira as costas e a pessoa, ela fala com o Pai, ela fala com o Filho. Então isso é submergir alguém para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um outro ponto aqui, para dentro do nome, é dentro do domínio. É dentro do domínio. Significa que aquela pessoa não está mais dentro do domínio das trevas. Gente, tem casa que a gente entra e a gente sente opressão maligna, sente trevas naquele lugar, sente morte, vício, guerra,
contenda, ira, angústia. Você entra numa casa, você sente no cheiro às vezes. Você olha, a casa é desarrumada. Você olha, se a casa está desarrumada, significa que a alma está desarrumada. A alma. Se a pessoa, às vezes, ela não está cheirando bem, porque ela talvez não se cuida bem, é porque a alma dela está daquele jeito. É como Satanás trabalhou na mente da pessoa e subjugou aquela vida, aquela alma, aquela escravidão. Você vê libertinagem na casa, palavrão, cigarro, as crianças tudo virado. Significa então que existe um domínio sobre aquela casa, um domínio de práticas, um domínio de rebeldia contra a vontade e a palavra de Deus. Então você entra numa casa dessa, né, e os primeiros cultos você compete com o papagaio, com o cachorro. A pessoa tira o gato para você sentar, você senta para pregar o evangelho, o gato vem te arranhar, porque o gato está falando, o que esse pastor está sentado no meu lugar? Que o gato manda mais na casa. Até o gato expulsa a palavra. Queridos, parece que não, mas eu já fui em casa que as galinhas estavam no meio. Cachorro. Então, e aí você começa a ensinar, entendeu? A pessoa, a palavra. Daqui a pouco os cachorros começam a brigar. E a pessoa, para lá, e grita com o cachorro. E aí volta, então pastor, o que o senhor estava falando? Mas já esqueceu tudo. Aí você fala assim, Jesus amado, prepara, Senhor, guarda, Senhor. Por quê? Porque Satanás tomou conta daquele lugar. E às vezes a gente passa longe, passa do outro lado da rua, porque você fala assim, não, aquela ali é desbocada. Aquela pessoa lá, ela fala o que vem na cabeça, ela vai me desaforar, vai xingar os crentes que não gostam de crente. Mas por quê? Porque ela está debaixo do domínio. E é lá que a gente tem que ir. É lá que a gente tem que entrar. Então Jesus está dizendo, venha e faça com que essa pessoa seja submergida no meu nome, no meu mundo, no meu reino, na minha realidade. E eu vou transformar a vida dela. Porque a casa onde Jesus entra, Ele tira todos os medos, todas as angústias, todos os altares. E nós passamos a ter uma vida de liberdade. É essa a promessa que Ele tem. Então vão, façam isso. E por último Ele fala assim, ó, ensinando-os a preservar e obedecer. A tradução normal fala ensinando-os a guardar, né? Olha quão simples é, porque a palavra no original, ela carrega a ideia de não só guardar, esse guardar é preservar e obedecer. O que é preservar? É manter puro, é manter preservado. Minha sogra deu para minha esposa um potinho que tem uns bichinhos como chama, amor? Kefir. E tem que preservar esses bichos. Todo dia, troca o leite, troca isso, cuida. A preservação, porque senão eles morrem ou contamina. E Jesus está dizendo que aquilo que Ele nos dá, o Evangelho, precisa ser preservado. Por quê? Porque a novela quer ensinar um outro Evangelho para você. Eles vão pregar que Deus é amor. Mas é injusto o que Deus fez. Então aí vai começar a fazer uma confusão e uma salada na tua cabeça, que a Bíblia é boa, mas ao mesmo tempo não é toda confiável. Tem lugar na Bíblia que eu entendo, e esse lugar que eu entendo, amém, Deus é bom, Jesus me ensinou, mas tem lugar que eu não entendo, prefiro não falar, prefiro não discutir, não coloco minha mão no fogo. É como que você está dizendo, olha, tem coisa que Deus fala que eu ponho minha mão no fogo, mas tem coisa que Ele fala que eu não ponho.
Não, meu querido, você tem que colocar seu corpo inteiro no fogo por aquilo que Deus falou, não é só a mão. Se você colocar seu corpo inteiro no fogo, ele vai te livrar da chama. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram lá na Babilônia. Se manteram firmes. Mas o que acontece? As falsas religiões, o povo que bate na nossa porta querendo nos discipular, o nosso primo que é de outra religião, e outra da família que tem um pastor abençoado, um profeta abençoado, aí eles vêm trazendo outras coisas misturadas com o evangelho, e aí você vai ter que aprender a purificar, a pegar e rejeitar aquilo que não é bom e reter aquilo que é bom. É por isso que Jesus está dizendo, olha, ensina. Eu como pastor, você como pastor, precisamos ensinar a igreja a preservar o evangelho. Porque vocês serão tentados a misturar o evangelho. É o evangelho com outra coisa, é o evangelho com mais uma coisa. E Jesus está dizendo, olha, ensina a preservar. Por quê? Porque um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia eu vou para a glória. E se na minha geração eu não enfiar estacas firmes, na próxima geração, Mariporã não tem mais o evangelho. Tem outra coisa. Tem outra coisa. O evangelho, Satanás ele é astuto. Ele não pega e muda de uma hora para outra. Você já viu um transatlântico? Como é que você faz para o transatlântico mudar a rota? Você gira todo o leme e o transatlântico faz assim, a curva? Não faz. Você vai girando apenas um pouquinho, e depois de dias, meses, ele mudou a rota. Mas é um pouquinho por dia. Você nem sente. Você nem vê. Mas passou o tempo, você já não é mais aquela pessoa que você era há 10 anos atrás. Aí você fala assim, não, é que eu cresci, pastor, eu amadureci. Não, você ficou carnal e mundano mesmo. Você não cresceu e não amadureceu. Você se afastou do primeiro amor. Como nós sabemos que nós amadurecemos? Porque estamos mais humildes, queremos mais de Jesus, trabalhamos mais para Jesus. Agora, se o nosso conhecimento nos esfriou, se o nosso conhecimento não nos afastou do Senhor, então não foi amadurecimento. A presença do Senhor, ela nos aproxima dele. Depois, ele fala preservar, obedecer todas as coisas, tantas as quais o quanto eu vos ordenei. Todas as coisas que ele ensinou e ordenou os discípulos. Então, as mesmas que os discípulos aprenderam dele, eles deviam ensinar os outros a guardar e a obedecer. Nós, como igreja, primeiro precisamos aprender com Jesus. Você vai fazer discípulos igual você. Se você é um crente fiel, mas gosta de ser de mexeriqueiro de vez em quando, você vai mexericar com o seu discípulo e você vai fazer do seu discípulo um mexeriqueiro. Se você discípulo é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas de vez em quando você gosta de reclamar da vida, no meio do discipulado você vai reclamar da vida. Você vai fazer do seu discípulo um homem e uma mulher de Deus, mas que de vez em quando reclama da vida. Os nossos discípulos são igual às nossas crianças de 6 aninhos. Repetem tudo que eles veem a gente fazendo. Então precisamos ser exemplo. Não precisamos esconder quem somos. Precisamos mostrar quem somos. Eu não devo esconder da Laura em quem eu sou. Eu devo mostrar para a Laura em quem eu sou. Para que ela seja como eu. Para que ela faça como eu faço.
Agora, quando nós discipulamos e fala assim, tem áreas na minha vida que eu tenho que esconder dos meus discípulos. Então, opa, tem um problema. Porque então tem uma área na sua vida que você ainda não é igual a Jesus. Porque não tem problema mostrar para os nossos discípulos todas as áreas na nossa vida que refletem Jesus. Então, se alguma área em nós temos, não mostramos, escondemos ou temos vergonha, é porque aquela área ainda não é parecida com Jesus. Então, aquela área na tua vida, ela não é discípula de Jesus. Você obedece Jesus em outras áreas e fica igual ele, mas aquela área é desobediente. Aquela área não quer se render à imagem de Jesus, ao exemplo de Jesus e como Jesus fez. Aí aquela área não é igual a Jesus. Vocês estão entendendo? Queridos, essa realidade é para vocês e para mim. Para vocês e para mim. Mas é só vencendo, é só confrontando. Só ensinando vocês a usar essa ferramenta. É mais ou menos assim, vocês vão para casa com o carro de vocês. E se eu não ensinar vocês a ouvir o barulho no motor e identificar qual é o problema e você arrumar na sua casa, eu vou ter uma fila de carro com barulho no motor para me arrumar. E eu falo assim, meu querido, as ferramentas estão com você. Você só precisa ser ensinado a identificar o barulho e você mesmo arrumar. Então, isso que nós estamos fazendo é ajudar vocês a identificar. Eu falei, mas pastor, lá em casa o motor está batendo inteiro, todo lado. Tem esperança. Jesus reconstrói, retifica motor inteiro, irmãos. Acho que não sei porque eu estou falando, entrei nos motores. Tem uns irmãos tudo com os motores estragando aí, né? Literalmente. Mas está todo mundo rodando e todo mundo com o carro. Amém ou não amém? Então, tem esperança. Tem esperança. Jesus nos transforma. Jesus só desiste de quem desiste. Se você desistir, ele desiste. Se você não desistir, ele não desiste. Você pode até empacar, se é aquela mula, mas você não volta para trás também. Tem gente que é assim, né? Não vai para frente, mas também não volta para trás. Então tem gente que não volta para o mundo, mas também não vai para onde Jesus chama, empaca. E o Senhor tem tanta paciência com a gente. Ele vai cuidar de você, vai cuidar de mim. Ainda que nós sejamos às vezes duros, ou mula que nós somos de vez em quando. Mas o Senhor, Ele é aquele que cuida das mulas. Mula carrega tanto peso para Jesus. Jesus sabe a importância das mulas. Jesus muda, transforma as mulas. Transforma. Não desistam. Termino aqui. Ele fala assim, e eis que eu convosco estou todos os dias, a saber, até a completação deste tempo. Amém. Jesus está dizendo o seguinte: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu vou estar com vocês. Os discípulos de Jesus, os 11, e aqueles 500 que estavam lá, já morreram, sim ou não? Mas Jesus diz que Ele estará com vocês até o fim. Jesus continua, mas o fim dos tempos não chegou para aqueles. Então quem está com Jesus hoje? Nós. Jesus está dizendo, eu estarei com os meus discípulos que eu vou enviar até a consumação dos séculos. Muitos vão morrer antes, outros virão e a minha presença continuará.
A presença dele é contínua. Queridos, eu termino aqui, mas já me vem uma outra pregação na cabeça. A gente se preocupa tanto com o trabalho, com troca de pessoas, não é? A gente fala assim, ai meu Deus, saiu aquela pessoa de novo e agora eu vou ter que colocar outra no lugar. Não é? Pense Jesus, que tem um reino de mais de 2.000 anos, aí, sei lá, a cada 60, 80 anos ele está trocando. Acho que ele pode nos ensinar nesse momento, né? Senhor, como o Senhor faz para trocar e manter o teu reino? Me ensina que eu estou precisando. Talvez essa palavra era para alguém aqui. Amém? Coloque a mão no coração. Senhor, guarda, Senhor, o teu povo.